Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. A gente tem aqui hoje a pauta para discutir esses últimos lances do Congresso Nacional. Primeiro, essa decisão da Comissão de Ética de permitir dizer que há possibilidade de seguir em frente o processo contra o Glauber Braga, por conta daquela cena ele foi provocado por um militante do MBL, que é basicamente o que o MBL fez desde o seu surgimento e continua fazendo, se exaltou, eu diria até com razão, mas não fez isso dentro num corredor do Congresso, acabou dando um chute na bunda, expulsando o militante do MBL, e isso, diante de tantos outros problemas que tem no Congresso, ele acabou virando alvo de uma representação, uma vingança do Arthur Lira, como ele mesmo ressalta e faz sempre questão de lembrar, e agora teve essa decisão. Uma semana em que também o Congresso tentou votar o projeto, começar a dar andamento ao projeto de anistia dos golpistas do 8 de janeiro, acabou não conseguindo ter essa votação, ela ficou adiada para outubro, ali entre as eleições, se é que vai ser retomada. Vamos lembrar que a eleição do segundo turno acaba por volta do dia 23, e essa foi a última semana assim, dos deputados e senadores presentes nas sessões, porque agora todo mundo mergulhado aí nas campanhas, nas suas cidades, né, ao redor do país. A gente vai discutir isso muito aqui, mas antes eu queria só colocar um tema anterior. O Cacá vai mostrar a capa aí, a gente fez a capa dessa semana sobre essa, vamos dizer assim, essa dupla epidemia das bets, o efeito que ela tem causado sobre o endividamento e virando um problema de saúde pública, mas também as diversas operações que têm mostrado como é que não só essas empresas de aposta online funcionam, mas as suas ramificações com o crime organizado. É uma matéria muito interessante, eu recomendo, mas antes da gente tratar de todos esses assuntos, eu só queria levantar um ponto aqui. Saiu o Datafolha agora à tarde, Prefeitura de São Paulo, aparece o Ricardo Nunes com 27%, o Guilherme Boulos com 25%, empatados aí na margem de erro, e o Marçal, que na pesquisa do Datafolha recua para os 19%. De qualquer forma, a gente tem visto uma tendência, saíram diferentes pesquisas, mas a gente tem visto uma tendência de um certo estabilização da campanha do Marçal, já não é mais aquele crescimento exponencial. Mas eu queria logo tratar desse tema aqui com o Maurício e com a Fabíola. Maurício e Fabíola, bem-vindos aí em mais um programa, mas vou começar pela Fabíola. De qualquer forma, Fabíola, o que você acha, o que essa pesquisa do Datafolha, que pontos que você destacaria e você diria que são os mais importantes dessa pesquisa do Datafolha em relação à pesquisa, à eleição em São Paulo? Então, Sérgio, boa noite, Maurício, boa noite a todos. Me parece, né, que esse índice, né, que Ricardo Nunes aí disparou um pouco, me parece que tem a ver com o início da campanha na televisão, né, do guia eleitoral. Ele tem um tempo enorme, é o que tem o maior tempo de televisão, ele tem 6 minutos e meio, e isso, de certa forma, ele teve mais visibilidade, né, passou a ser mais conhecido. Sem falar que o governador Tarcísio de Freitas, que é um padrinho de peso, ele está com muita aparição, né, no guia, tanto no guia da TV como no rádio, né? Então, assim, isso, de certa forma, eu acho que influenciou, né? Eu vi que tem uma estratégia, eu vi algumas análises e o pessoal da campanha dele falando que tem uma estratégia aí, que estão reavaliando se realmente vale a pena investir em Bolsonaro, né, já que ele é o candidato oficial de Bolsonaro. Talvez seja mais importante continuar investindo em Tarcísio de Freitas, porque a estratégia está dando certo, né? E uma coisa também que eu acho que deve ter pesado é o volume de campanha, né? Ele tem muita visibilidade também pela quantidade de vereadores, são mais de 500 vereadores, isso tudo, né? Campanha na rua. Quanto a Boulos, me parece que a tendência agora é mais a presença de Lula, né? Tanto no guia eleitoral como nas ruas, né? O eleitorado dele, que sempre foi um eleitorado mais jovem, né? Com a entrada de
de Pablo Marçal na disputa, me parece que ele perdeu um pouco, né, nesse setor do eleitorado, porque a maioria, né, uma boa parte dos eleitores de Pablo Marçal é a juventude. Então, de certa forma, isso terminou atrapalhando um pouco o Boulos. Mas eu acho que com a entrada de Lula, né, o eleitor de Lula, eu acho que ele vai migrar, vai voltar, né, a apoiar, de repente, a candidatura de Boulos. Eu acho que Boulos ainda pode crescer e, de certa forma, é um candidato que, para mim, já está mais ou menos encaminhado para o segundo turno, né? Não dá para visualizar um segundo turno sem um candidato da esquerda, ser dois candidatos da direita. Então, eu acredito que Boulos estará no segundo turno. Não sei ainda se com Nunes ou com Pablo Marçal. Eu acredito que Nunes tem mais chance. Maurício? Sérgio, você vai me pedir para falar sobre isso mais para frente, com certeza. A minha matéria dessa semana na revista fala sobre aposta, né? O mal que as apostas, os males que as apostas trazem. Mas, se eu fosse apostar hoje, eu apostaria em Guilherme Boulos e Ricardo Nunes no segundo turno, porque eu acredito que o fenômeno Pablo Marçal, embora uma certa até euforia contida de setores da direita da Faria Lima, com a possibilidade do Marçal crescer, eu acho que o Marçal talvez tenha atingido um teto aí de... Posso estar enganado, evidentemente, mas acho que o Marçal atingiu seu teto de percepção do eleitorado, entendeu? O Ricardo Nunes, por sua vez, ele se beneficiou de um fenômeno que beneficiou todos os prefeitos em exercício, fez o Fuad Norman crescer em Belo Horizonte, por exemplo, já está em segundo lugar destacado, o Fuad Norman que era dado como galinha morta na eleição, já mostrou que não é. O Eduardo Paes aqui no Rio aumentou mais ainda a sua vantagem, e o Ricardo Nunes se estabilizou, e vamos prestar atenção que o Ricardo Nunes está tendo uma campanha difícil, embora tenha a máquina na mão, ele praticamente está sem apoio político de cima, né? Enfim, tem a figura do Tarcísio, como a Fabíola falou muito bem, que é um cara muito importante, mas o próprio Bolsonaro, né, a família Bolsonaro ficou hesitante quando o Marçal subiu, isso deixou o Nunes um pouquinho abandonado, e ele mostra força com esse resultado na pesquisa, mas eu acredito que a esquerda, né, representada na candidatura do Guilherme Boulos, do PSOL, com apoio do PT, do Lula, vai estar também no segundo turno. Enfim, é um espaço conquistado no eleitor, junto ao eleitor paulista, que vai permitir essa chegada ao segundo turno. E o alerta que eu faria agora para a campanha do Boulos, né, que não vive seu melhor momento, né, algumas crises aí da relação com o PT, discussões sobre o dinheiro que foi dado pelo partido para a campanha, discussões, um dizendo que ele está muito radical, outro dizendo que ele está muito doce. Enfim, o Boulos está passando por todos os percalços e dificuldades da campanha, mas ele conta com o apoio do Lula para poder arrancar para o segundo turno. E o alerta que eu faço é que preste atenção, já em termos de estratégia, a disputa dificílima que vai ser com o Ricardo Nunes no segundo turno. Tem muita gente no PT, sobretudo no PT de São Paulo, torcendo, vai, tomara que seja o Marçal, porque vai ser mais fácil vencer o Marçal. Se ficar nessa, pode ser surpreendido, igual aconteceu com o Freixo aqui no Rio para governador, encarar um segundo turno, no caso do Freixo nem teve segundo turno, né? Mas no caso de São Paulo, encarar um segundo turno agora com uma vantagem difícil de ser alcançada, do prefeito, difícil de ser alcançada. Bem, essa semana conversei com o coordenador de campanha do Boulos, eu vou dar aqui algumas highlights dessa conversa que eu tive com ele. Primeiro, que eu só queria registrar que eu acho que essa pesquisa do Datafolha é uma pesquisa muito boa para o Boulos, principalmente diante do que estava sendo registrado em outras pesquisas, onde esse jogo estava mais embolado, e em uma delas, na pesquisa Quest que saiu ontem, o Boulos até aparecia em terceiro lugar, embora todo mundo na margem de erro. Eu acho que, em relação ao último Datafolha da semana passada, ele tem um leve crescimento ainda dentro da margem de erro, mas mostra que ele não está recuando. Continua uma situação de empate técnico com o Nunes, e eu acho que, de qualquer forma, é um cenário que, para ele, quer dizer, vai consolidando essa ideia de que o Boulos irá para o segundo turno. Mas eu só queria falar dessa conversa que eu tive. Primeiro, esse coordenador disse que, diante dessa cobrança, que foi muito recorrente, um impasse da esquerda, dizendo que o Boulos não estava sendo firme, não estava sendo proativo em relação ao Marçal, que toda a crítica ao Marçal estava nas mãos da Tabata. Ele disse que o Boulos acabou pagando um pedágio, entre aspas, nas últimas semanas, e fez esse confronto com o Marçal, e o resultado foi que a rejeição do Boulos aumentou, como acontece nesses casos. Provavelmente a rejeição do Nunes também crescerá, e quanto mais ele tiver um embate direto com o Marçal. Ele disse que esse trabalho foi feito e que agora
o que o Boulos pretende fazer é concentrar em simplificar as ideias que ele tem para a cidade. Vai escolher 3 ou 4 temas e vai mostrar isso de uma forma mais direta, mais constante e de uma forma de compreensão mais simples para o eleitorado. Por exemplo, vamos zerar a fila nos hospitais ou a fila da saúde. E ele me disse até porque, por mais esdrúxula que tenha sido, por exemplo, a proposta do Marçal de fazer o maior prédio do mundo em São Paulo, que é uma coisa que nem cabe à prefeitura, mas disse que, por exemplo, isso tem conexão, as pessoas entendem, e tem muita gente que aplaudiu essa ideia e acabou sendo um ganho para o Marçal, ao contrário do que as pessoas pensam. Então, a ideia não é oferecer ideias esdrúxulas, nem coisas simplórias, mas é simplificar a linguagem nessa comunicação com o eleitorado. Depois, ter mais o Lula na campanha, explorar mais também a ideia da Marta, disse que a Marta começa a aparecer com mais frequência na propaganda eleitoral do Boulos, para recuperar aquela memória, principalmente entre as mulheres da periferia, e que também, embora tenha tido esse zum aí de que o Marçal poderia ter o apoio da Faria Lima, o que esse coordenador diz é que é basicamente aquele operador pé de chinela da Faria Lima, que não se diferencia muito do eleitorado geral, mas que quem manda, os donos do dinheiro, ainda estão com o Nunes e não tem nenhuma migração assim maior para o Marçal. Bem, esses são alguns pontos da conversa que eu tive, mas, repito, de qualquer forma, acho que esse Datafolha é bem positivo para o Boulos e mostra também esse ponto. Se o Marçal não encontrou o teto, a curva de crescimento do Marçal agora me parece também agora mais lenta. E ele disputa o mesmo eleitorado com o Nunes, né? Então não me parece plausível que os dois cheguem ao segundo turno e que o Boulos fique de fora, como ressaltou a Fabiola. Bem, eu queria, antes da gente... Se me permite, eu queria acrescentar 2 pontos ainda sobre Boulos, aí em São Paulo. Um é que a pesquisa Datafolha de hoje, ela mostra também que 48% do eleitorado de Lula, quem votou em Lula em 2022, vai votar em Boulos, mas 19% desse eleitorado de Lula vai votar em Ricardo Nunes. Então, assim, é um eleitorado que pode migrar para Boulos. Quando Lula intensificar a campanha de Boulos, esse eleitorado pode voltar, né, para o candidato de esquerda. E outro ponto, já que está meio embaralhado, é que a gente pode ver também o voto útil. O voto de Tabata, de repente, pode migrar, né, pelo menos uma parte, né, um percentual aí, pode migrar para Boulos para reforçar a ida dele para o segundo turno. Eu acho que isso é uma tendência, né, que pode acontecer até o primeiro turno. Você lembrou bem, Fabíola, porque tem esse ponto, assim, uma parte do eleitorado paulista ainda não sabe que o Boulos, não conhece o Boulos, e não sabe que o Boulos é o candidato do Lula, pensando nessa massa de eleitores lulistas da cidade. Então, também aí ainda muita coisa para colher. E outro ponto, com exceção do Marçal, o Boulos é o segundo candidato dos demais postulantes. Ou seja, se o seu candidato não for para o segundo turno, em quem você vota? O Boulos aparece em primeiro, até entre os eleitores do Nunes, da Tabata, certamente, e também do Datena, com percentuais diferentes. Então, há também aí uma reorganização. Eu já disse algumas vezes aqui, porque tem um certo senso comum, dizendo que o segundo turno é sempre uma nova eleição. Em geral, não é. Em geral, ele acaba reproduzindo, mas dessa vez em São Paulo, me parece, por conta desse efeito Marçal imprevisto, que o segundo turno realmente será uma outra eleição em São Paulo, uma outra dinâmica, uma outra situação, diferente do que tem acontecido em eleições desse tamanho, importantes como em São Paulo, ou eleição nacional, quando, na verdade, você tem o segundo turno, acaba só consolidando posições que já vinham do primeiro turno. Bem, a gente vai falar um pouco da história do Glauber. Eu queria já ler algumas mensagens que chegaram aqui. Por exemplo, temos aqui o João Silva: anistia jamais para os golpistas. A Isabela da Milano Vieira: já assinei o abaixo-assinado, Glauber fica. E a Regina Santos: é inacreditável o que esse Congresso faz e não são punidos. Mas antes da gente entrar
nessa decisão da Comissão de Ética de 10-2, dar prosseguimento ao processo, ou pelo menos admitir que pode haver um processo de cassação do Glauber Braga por conta daquele entrevero lá com o militante do MBL. Vamos ouvir uma que eu achei que foi muito importante, a intervenção da Sâmia Bonfim na reunião da Comissão de Ética. Ela levantou pontos muito interessantes sobre a cegueira do Congresso para outros casos muito mais. Eu nem digo que, para mim, esse caso do Glauber Braga é grave, mas a cegueira do Congresso em casos realmente graves. Então, o Cacá vai mostrar para a gente aí, depois a gente, a partir desse vídeo da Sâmia Bonfim, a gente retoma essa discussão. Cacá? Nesse Conselho de Ética, nessa legislatura, foram 34 representações ao todo, de casos muito graves, de casos leves e de casos médios. Somente um caso, até o dia de hoje, teve a abertura no parecer para liminar, que é a etapa justa em que nós estamos. Um caso, o do senhor Chiquinho Brazão. Eu vou destacar aqui alguns dos casos que são os mais estarrecedores, para que tenham uma noção, sim, da farsa, do circo que está armado no dia de hoje. Senhor Nicolas Ferreira foi à tribuna, colocou uma peruca numa clara ofensa às parlamentares trans que estão nessa casa. Foi arquivado imediatamente. Nenhuma reprimenda. Salles fez apologia à ditadura durante uma sessão da CPI do MST. Imediatamente arquivado. Os golpistas que ajudaram a patrocinar o quebra-quebra do 8 de janeiro nem sequer foram encaminhados os casos ao Conselho de Ética. Estão todos até hoje parados na mesa do senhor Arthur Lira. Senhor delegado da Cunha, que apareceu no Fantástico, um vídeo dele espancando a namorada. E aí não é uma acusação. Há um vídeo dele espancando a namorada. Ele teve o caso arquivado. A Sâmia falou do Nicolas Ferreira, o que ele tinha feito em relação ao deboche, em relação aos deputados, aos colegas de parlamento trans, ou outros crimes mais graves cometidos. A gente tem, então, essa hipocrisia. Obviamente, a gente sabe, o próprio Glauber Braga tem dito que isso tudo é uma manobra do Arthur Lira, porque o Glauber Braga é e não é de hoje, um dos parlamentares, um dos deputados mais ativos na crítica e no enfrentamento do Arthur Lira. Agora, Fabiola e Maurício, a minha pergunta começando pela Fabiola, vocês acham que isso vai prosperar? É só uma tentativa de constranger o Glauber, ou você acha que há um risco real dele perder o mandato? Sérgio, eu acho que o risco existe, porque esse Congresso, tudo é possível, né? Cada fato novo, ele supera o anterior. A gente não pode esperar. O que está ruim tende só a piorar. Circulou nas redes sociais, o próprio Glauber divulgou essa semana o enfrentamento que ele teve, acho que foi essa semana também, lá na Câmara, e o Arthur Lira falou, eu seria um homem mais feliz se na próxima legislatura não tivesse que conviver com o senhor, com o Glauber, né, lá na Câmara. Então, assim, eu acho que existe uma chance muito grande disso acontecer. E aí, só pelo placar da Comissão de Ética, né, 10-2, a gente tem uma noção, porque Sâmia citou vários casos aí de fatos muito mais graves que aconteceram e não deram nada. O Glauber deu entrevista, né, para a revista Carta Capital, na edição da semana passada, né, e ele cita um caso ainda mais grave, né, da Carla Zambelli correndo atrás de uma pessoa na rua, de um homem na rua, com arma em punho, apontando para ele. E nada aconteceu com ela. Ou seja, esse rapaz, esse cara do MBL, vem provocando ele há muito tempo, xingando a mãe dele estava num processo complicado de saúde, tanto que chegou a falecer alguns dias depois, né? E nada disso foi considerado. Fatos muito, muito mais graves, não teve nada, deu tudo certo. E um outro fato, para mostrar a perseguição, né, de Arthur Lira em relação a Glauber,
é o fato dele ter cortado, dele ter suspendido a escolta, né, que Sâmia tinha direito, que ele, depois do assassinato do irmão dela, e o Arthur Lira suspendeu sem dar nenhuma satisfação, exatamente no momento que ele tinha discutido com Glauber. Logo na sequência, ele mandou suspender. Então, fica muito claro, né, que é uma perseguição, que é uma rixa pessoal, um problema pessoal, e ele acha que é o dono da Câmara e pode fazer isso. Eu acho que está correndo o risco de Glauber perder esse mandato. Concorda, Maurício? Concordo. Assino embaixo o que vocês falaram. Eu acho que, embora não seja usual na Câmara uma cassação nesse sentido, pelo placar da comissão, né, pode ser que, pintando a oportunidade, aconteça isso, porque o Glauber, embora seja um destacado deputado da esquerda, do pessoal do Rio, ele não é assim, do alto clero, digamos, da Câmara, e talvez não tenha força suficiente, nem mesmo nos companheiros da esquerda lá do governo, da base governista, para poder se sustentar. Eu espero que não. O Glauber Braga é um político que, ao contrário de muitos, ele foi evoluindo ao longo da sua trajetória. É o deputado combativo, um dos poucos deputados da Câmara que honram o exercício, o exercício parlamentar. Nós temos nos 500 e tantos deputados uma boa parte que está ligada a interesses pessoais, a interesses de grupos, a negócios dentro da Câmara. E o Glauber não é um desses. E quando acontece um episódio desse, como vocês bem falaram, por uma rixa, né, que está marcado pelo presidente Arthur Lira, eu acho que é muito grave, né? E aí a gente pergunta quem que avalia a ética da comissão de ética, porque a maioria lá, a gente sabe, são deputados conservadores de direita, e eu acho que, em princípio, é uma provocação, é também uma retaliação ao PSOL como partido. O PSOL é um partido que está sempre entrando na justiça, sempre recorrendo ao STF, é um partido chato pra caramba na visão de vários setores da Câmara. E é uma oportunidade também de chegar ao pessoal. Enfim, mas temos que ficar atento, porque num congresso onde já houve soco na cara, tiro e tudo mais, como o Sérgio falou, é lamentável o que o Glauber fez. Eu acho que, por mais que seja um rapaz do MBL enchendo o saco, não é legal agredir, tá? Enfim, de maneira nenhuma, em momento nenhum. Mas eu acho que a questões muito mais graves já aconteceram na Câmara e passaram em branco pelo corporativismo dos deputados. E agora, o corporativismo dos deputados, né, orquestrados por um presidente da Câmara despótico, né, ele pode pegar o mandato desse deputado. Bem, a Tatiana Nascimento pergunta, caso o Glauber seja cassado, quem assume? Assume o suplente. Não sei quem é o suplente do Glauber, mas assume o suplente. Agora, Maurício... O suplente da federação, né? Pode ser que seja do PSOL ou da Rede. Da Rede. Tentar descobrir, por favor. Mas eu não disse que era lamentável, não. Eu acho que foi um erro ter sido dentro daquela... Não é que eu sou aqui a favor de resolver as coisas na porrada, até porque, assim, na verdade, eu acho que ele e aí entendo todo o sofrimento que ele estava passando, a história da mãe, mas ele caiu numa isca, né? Porque é o que o MBL faz. Essa é a tática do MBL desde o início. Eu queria contar para vocês que quando o MBL começou, e eles davam muita importância à Carta Capital, eles faziam toda semana uma campanha na porta da Carta Capital para ficar enchendo o saco de jornalista da revista que passasse e depois para colocar isso na rede, porque também é sempre a mesma história. Como interessa para o Marçal, como interessa para aquele que foi caçado, o Mamãe Falei, interessa fazer um corte. Normalmente eles perdem tanto na conversa, quanto eventualmente perdem na porrada, porque além de tudo são covardes, né? Mas eles fazem um corte de valentões, né? Olha que estamos enfrentando os comunistas, a esquerda, e o Glauber acabou caindo. É um ser humano, dá para entender, não defende a violência, mas o fato é o seguinte, esses caras do MBL sempre estão ali para passar do limite. Sei lá, foi uma reação que eu entendo a reação do Glauber. Assim, só lamento que ela tenha sido dentro do Congresso e tenha te dado essa oportunidade para o Arthur Lira, sabe-se lá, eu também não sou nenhum favorável à teoria de conspiração, mas vai que não foi uma armação, né? Vai que não era parte de uma tentativa já de tentar, de alguma forma, incriminar o Glauber Braga. Agora, será realmente uma pena, a gente também ouviu hoje o caso, não é equivalente, mas outro também parlamentar que foi muito
muito presente no combate ao bolsonarismo, agora vai ter a investigação, que é o caso do Janones, né? A história da rachadinha, isso vai ter uma consequência, vai ser investigado, e é também um outro baque, vamos dizer assim, para esse campo de esquerda, de dois parlamentares que foram muito combativos e muito importantes no período do Bolsonaro. Então, acaba sendo isso tudo um momento também muito ruim para o campo progressista e tal. Então, vamos ver o desenrolar, mas eu acho que vai depender muito também de uma certa mobilização popular para tentar defender a posição do Glauber. Agora, pode ser também parte desse jogo, como eu te disse, só de uma vingança do Arthur Lira, mas ao mesmo tempo uma demonstração de força, lembrando que o mandato do Arthur Lira acaba em fevereiro de 2025 como presidente da Câmara, ele não pode ser reeleito. Ele também está no meio de uma grande negociação para emplacar o seu sucessor, e não me parece que, por conta disso, o PT venha a largar um parceiro, como um deputado do partido parceiro como o PSOL. Pode ser que isso tudo entre na negociação e que lá na frente não dê em nada, mas é tudo muito ruim. Lembrando que como lembrou bem a Sâmia, o Conselho de Ética faz muito tempo não se move. É uma comissão meio esvaziada, meio ao léu. Ela lembrou que o último caso que se demorou, inclusive, para se analisar foi do Chiquinho Brazão, né? Deputado, mas também movido pela circunstância do cara acusado de assassinato. Mas tem um outro tanto de denúncias que não têm sido relevadas, né? A Comissão de Ética não tem uma função mais, e ela virou esse braço de atuação, de perseguição do Arthur Lira e tantas outras. Então, esse é um ponto que deve ser levado em conta. Vamos ver. Hoje eu tentei falar com o deputado Glauber Braga, não consegui mais cedo, mas está aberto aqui também, no dia que ele quiser comparecer aqui ao programa para conversar com a gente, para ouvir a gente. Recentemente a revista publicou uma entrevista com ele, onde ele reforça, e o interessante do Glauber Braga é que ele não recuou e nem vai recuar. Isso também é uma coisa honrosa. Se ele for cassado circunstancialmente acontecer por esse Congresso, eu diria até que pode ser uma honra, né? Eu fui cassado pelo Congresso que era dominado pelo Arthur Lira. Então, não é que vai ser um demérito. No caso, se acontecer, a gente espera que não aconteça. Agora, nesse bolo todo, eu acho que essa história do Glauber Braga, Fabiola e Maurício fazem parte também dessa grande estratégia que o Congresso tem feito. Está na Câmara, mas também vai ter repercussão no Senado, que é todo esse movimento também que tem relação com tanto a eleição na Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara dos Deputados, quanto para a presidência do Senado, esse movimento que primeiro, a tentativa de anistiar os golpistas de 8 de janeiro. O assunto estava na pauta essa semana, não houve acordo, acabou saindo da pauta, mas ele continua ali, né, presente, e quando tiver uma oportunidade, ele vai ser colocado de novo na pauta, como também todas as propostas para fustigar o STF, faz tudo parte do mesmo pacote. Agora, acabou sendo um resultado interessante, essa história foi adiada, mas parece que ela vamos dizer assim, um ponto de honra para a base bolsonarista no Congresso. E lembrando, tanto o Arthur Lira quanto o Davi Alcolumbre, que é o principal candidato a assumir a presidência do Senado, todos os dois dependem muito desse voto bolsonarista e aparentemente estão dispostos, em troca de emplacar ser seu presidente e o outro emplacar o seu candidato na presidência da Câmara, a ceder nesse ponto. Agora, mais uma anistia para golpistas, o que todo mundo tem dito, Fabiola, que acaba sendo sempre o prêmio ao golpismo, ou seja, é mais um sinal verde para assim, tentem da próxima vez, e da próxima vez vão ver se vocês conseguem dar o golpe, que vocês vão poder fazer o que quiserem. Não tem um freio, que o freio nesse momento tem sido só o Supremo, não?
Exato. Se realmente essa anistia passar, é um estímulo, né, para que essa não deu certo, tente de novo, como você falou, né, outros eventos, né, como esse, vão acontecer. Na verdade, o que está em jogo, o que está em curso, é uma grande negociata e a moeda de troca para a votação, né, dos presidentes da Câmara e do Senado é exatamente essa anistia. E aí, eu estava dando uma olhada, né, no material que a Câmara publicou, eu vou até ler aqui, que fala que a anistia é para quem participou do ato, tanto do 8 de janeiro como anterior e posterior, mas que tenha vinculação, ou seja, aqueles atentados de dezembro, né, os ônibus, os carros incendiados, aquela tentativa de bomba lá no aeroporto, tudo isso está incluso, né? Essas pessoas vão ser beneficiadas. Inclusive, Bolsonaro, porque diz assim também, ó, que vão ser anistiados todos aqueles que apoiaram, tanto que participaram como apoiaram com doação, apoio logístico, prestação de serviço ou publicações em mídias sociais. E aí vocês vão lembrar que Bolsonaro chegou a publicar, né, nas redes sociais um vídeo, né, elogiando o ato e chamando para o ato, se eu não me engano, não sei se foi antes ou foi um pouco depois, mas depois ele tirou do ar. Mas o STF está sendo analisado, inclusive pelo STF, né, está com esse material. E aí o projeto ainda diz o seguinte: a anistia garante aos envolvidos perdão por crimes previstos no Código Penal relacionados às manifestações, o cancelamento de multas aplicadas pela Justiça, a manutenção dos direitos políticos, a revogação de medidas transitadas em julgado ou não, que limitem a liberdade de expressão em meios de comunicação social e em redes sociais. E diz mais, que define como abuso de autoridade a instauração de procedimentos investigatórios relacionados a atos amparados pela anistia. Ou seja, é anistia geral e restrita, né? Vai ser um oba-oba, né? Depois que, se isso realmente passar, eu espero que não passe, vai ser passar recibo para que outros eventos como esse aconteçam. E o engraçado, Maurício, é que a justificativa isso tudo é para pacificar o país. Na verdade, você quer soltar os golpistas e para que eles continuem pregando contra a Constituição e contra o Estado de Direito, mas isso tudo, em tese, é para pacificar o país. Muito engraçado, não? Essa história de pacificar o país a gente já ouviu, né, Sérgio? Algumas vezes, né? Enfim. Lembra aquela frase atribuída ao presidente francês, né, ex-presidente francês Charles de Gaulle, né? Se isso acontecia mesmo, o Brasil realmente não dá para ser considerado um país sério, um Estado de Direito sério. Mas, enfim, primeiro em relação à Câmara, o que aconteceu na CCJ, né, a aprovação, né, desse relatório, quer dizer, não foi aprovado, foi adiado, mas a provável aprovação, né, quando voltar a discutir, é fruto desse jogo, né, de político que tem dentro do Congresso de maioria conservadora, que quer pressionar o governo e a agenda do governo de todas as formas. Posto isso, e aí acho que a Fabíola colocou muito bem, essa possível anistia, se passar no Congresso, ela vai ser encarada, vai ser lida como uma vitória política para o Bolsonaro. E ainda existe uma tênue esperança, eu confesso que, enfim, eu sou leigo, mas pelo que eu entendo da justiça eleitoral, não consigo ver muito brecha para onde o Bolsonaro possa reverter a sua inelegibilidade, mas existe essa tênue esperança. Eu conversei alguns dias atrás com o presidente do PL aqui do Rio, ele falava sobre isso, quer dizer, isso foi demonstrado, inclusive, no ato da Paulista também. As pessoas, de certa forma, têm esperança que o Bolsonaro reverta a sua punição. Um caso não tem nada a ver com o outro, mas alimenta, é uma pá de esperança, digamos assim, nessa luta bolsonarista para a reabilitação. Lembrando que a Justiça aqui do Rio, ontem, ela indiciou 7 pessoas pelo caso das rachadinhas do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, Carlos, filho 02, menos o Carlos Bolsonaro. Segundo o parecer, não houve prova nenhuma de que ele haveria se beneficiado. Quer dizer, existe um clima de otimismo, digamos assim, nas hostes bolsonaristas em relação... Maurício, só uma pergunta. Se o deputado era o maior interessado, a rachadinha beneficiava quem? Não, foi o chefe de gabinete, Sérgio. Infelizmente, não notei o nome dele aqui, esqueci. Mas caiu sobre ele. Ele organizou tudo, sem o Carluxo saber, pelas costas do Carluxo. Será que ele pegou dinheiro até do deputado? Dizem. Enfim, existe um clima, né, por conta disso tudo, de esperança que possa ser revertido na justiça, porque há setores da justiça em todos os níveis
ainda muito simpáticos ao bolsonarismo, mas tem 2 eleições aí no caminho, Sérgio. Tanto a da Câmara, né, como vocês já falaram, e aí lembrando que o relator desse projeto da anistia, ele é do União Brasil, assim como o Omar Nascimento, que nesse momento está sendo fritado e escanteado na disputa para a presidência da Câmara. Tudo pode mudar ainda, mas o que está acontecendo nesse momento, isso vai entrar na equação. E a outra eleição é municipal, né? Eu acho que tem uma esperança, sobretudo na base governista, de que o bolsonarismo tome uma pancada tal nessa eleição que diminua seu ímpeto no Congresso. Vamos ver, porque quando a gente olha, e aí, análise das 27 capitais, em 22 das 27 capitais, você tem uma predominância do chamado centrão, né? Que é essa coisa amorfa. Então, são muitos candidatos do PSD bem colocados, muitos candidatos do União Brasil, do PP, mas também há muitos candidatos do PL bolsonarista nas primeiras posições da pesquisa, de 27 em 22 capitais, né? E aí o centro-esquerda, o grupo do presidente Lula lideram com grande chance de ganhar, ou estão na disputa em 5 dessas capitais, é o levantamento mais recente. O que tem se mostrado muito assim, o PSD deve sair com muitas prefeituras, né? Por conta desse movimento que o Kassab faz, já não é de hoje, há pelo menos uma década, o Kassab decidiu fazer do PSD o novo PMDB. Lembrar que o PMDB, por exemplo, sempre era o fiel da balança no Congresso. Chegou um tempo que o PMDB não queria nem fazer o presidente da República, mas ele queria ser a força decisiva no Congresso. E sempre emplacava ou o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, às vezes os dois ao mesmo tempo. Quem tenta assumir esse papel que o MDB deixou de fazer no país é o PSD, e o Kassab trabalha por isso há muito tempo. E deve colher um bom número de prefeitos. O que falta saber é o que tamanho que sai o PL, e principalmente o PL bolsonarista sai dessa história, quanto também que tamanho sairá o campo progressista. A gente sabe que vai ocorrer uma recuperação de prefeituras algum grau de recuperação de prefeituras em relação à eleição de 2020, mas não tanto quanto se imaginava, né? Agora a gente tem visto como é que tem sido a situação geral aí nas eleições. Agora, Maurício e Fabiola, essa história da anistia, ela está aí, e eu acho que tem 2 pontos, na verdade, também. O bolsonarismo espera também aumentar a sua força no Senado, porque é no Senado que é onde você pode ter mais chance de fustigar o Supremo. A ideia é tentar conter esse papel que o Supremo tem feito, e essas coisas de fazer anistia, ou de andar todas aquelas decisões que limitam o poder do STF, é um passo. O sonho dos bolsonaristas, obviamente, era promover o impeachment do Alexandre de Moraes. Não acho que venha a ser possível, a não ser uma mudança muito radical do sentimento, da situação e das forças políticas no Brasil nesse momento, do embate político no Brasil. Mas certamente eles vão querer impor restrições à atuação do Supremo, e o Supremo, por outro lado, o guardião da Constituição, também pode considerar várias dessas medidas inconstitucionais. O Supremo, por exemplo, tem mandado um recado aí, já não ao longo dos últimos dias, mandou dizendo que uma lei de anistia é inconstitucional. E se ela for aprovada, o Supremo provavelmente vai derrubá-la, o que vai criar uma nova crise no Congresso. Então, isso tudo está um jogo, é o jogo que está sendo jogado agora, assim, não sabemos ainda o que vai acontecer, e repito, vai depender muito também desse resultado das eleições municipais, para saber como é que as forças depois se reorganizam a partir dessa eleição, elas se reorganizam no Congresso. Então, esse é um dos pontos importantes. Bem, a gente também tem aí fora as eleições, a eleição dos Estados Unidos. Hoje também saiu a primeira pesquisa depois do debate entre a Kamala Harris e o Donald Trump, e nessa pesquisa da Reuters, feito com o Instituto Ipsos, a Kamala deu uma subida. A diferença estava 45 a 41, 45 para a Kamala, 41 para o Trump, e agora
aponta, mesmo sendo na margem de erro, mas há uma tendência de subida da Câmara. Ela foi para 47 e o Trump 41. Uma diferença bem razoável nesse momento. É uma das tantas pesquisas que saem. A gente sabe a dificuldade de você medir nesses países, medir com precisão a vontade eleitoral, primeiro, nos países onde o voto não é obrigatório, e segundo, num país onde você tem a maioria de votos, não garante a sua vitória eleitoral, porque depende do resultado de cada estado. E aí tem sempre aqueles 6 estados que são os estados pêndulo, ora votam democrata, ora votam republicano, que são sempre os estados decisivos na eleição. O jogo aí anda muito embolado, mas eu queria comentar com vocês, eu queria também ouvi-los. Fui assistir, quando foi ao ar o debate nos Estados Unidos, aqui em Portugal já era muito tarde, era madrugada. Eu fui hoje de manhã assistir com calma os debates e algumas coisas me chamaram a atenção. Obviamente, todo mundo já ouviu a história de que os imigrantes haitianos estão comendo cachorros em Springfield, outra do Trump, mas uma me chamou muita atenção, que quando ele falou o seguinte, e aí ele se inspirou no bolsonarismo no Brasil. Ele disse que os Estados Unidos correm risco de virar uma Venezuela. Só faltou mandar a Câmara, vai para Cuba. A que ponto que nós chegamos, assim, do delírio. Ele ficou irritado. Hoje ele anunciou que não mais participará de debates com a Câmara. Ele achou que os apresentadores que fizeram o simples trabalho de desmentir o que ele dizia estavam contra ele. Disse esse debate era 3 contra 1 e tal. Mas, de qualquer forma, em várias pesquisas a Câmara aparece como, na primeira pesquisa feita ainda na noite do debate, 63% de quem assistiu acharam que a Câmara tinha vencido. Nessa pesquisa Ipsos, Reuters, 56%. Mas, Fabíola, primeiro, eu queria ouvir o que você acompanhou, ouviu desse debate, o que você achou. De qualquer forma, parece realmente se consolidar uma mudança na dinâmica eleitoral americana. Antes, o Trump parecia estava numa espécie de já ganhou, só estava esperando a divulgação dos resultados em novembro, e agora ele parece ser obrigado a correr atrás da Câmara, né, quer dizer, todo o espírito, toda a dinâmica eleitoral parece só levar água para o moinho da campanha da Câmara. Não? Sérgio, eu confesso, eu não assisti o debate, eu vi alguns cortes, né, algumas cenas editadas, né, no dia seguinte. Me parece realmente que ela se saiu muito bem. Tanto uma campanha como outra, pelo que eu vi, se disse vitoriosa no debate, né? Mas me parece que ela se saiu melhor. Ele passava a imagem de uma pessoa sempre raivosa, né? E sempre ele não dialogava com a candidata, né? Ele igual aos bolsonaristas midiáticos, que mira exatamente para a Câmara para depois fazer os cortes e jogar nas redes sociais. Tem a questão do voto indeciso também, né? Então, assim, esses votos indecisos podem fazer a diferença no resultado da eleição. Mas eu confesso que eu não tenho muitos detalhes sobre o debate, porque eu realmente não assisti. Maurício? Sérgio, se você viu os melhores momentos do debate, né, sobretudo feitos pelo Partido Democrata, né, os highlights, né, como eles dizem, você vê a Câmara muito bem, sempre cortando o Trump nas loucuras, né, que o Trump fala, nas mentiras, acuando o Trump, de certa forma, que se mostrou realmente não estar na sua melhor noite. Ele é raivoso, né? Ele passa essa imagem raivosa, mas ele estava irritado, né? Mais do que o costume. Isso foi visível ao longo do debate. Mas, por outro lado, você não viu a Câmara falando muito de proposta, né? Concreta, né? E aí nós temos 2 elementos. Esses indecisos, né? Os chamados estados pêndulo, eles são justamente, né, a maioria desses eleitores são os mais politizados, são os mais interessados em ouvir algum tipo de proposta. Enfim, os temas estão sempre prementes nos Estados Unidos, seja questão de saúde, seja questão econômica, ou mesmo de segurança, mas eles estão dispostos a ouvir as propostas dos candidatos, e é bom que o Partido Democrata ele se organize mais nesse sentido, né? Lembrando que a Câmara, se eleita,
ela vai ser talvez a maior surpresa da história americana, né, em termos de eleição presidencial, completamente outsider, embora fosse vice-presidente, eu já colocasse ela naturalmente como uma candidata, mas curiosamente, talvez não fosse um nome em princípio alentado nem se o Biden fosse candidato à eleição e vencesse. Existia essa discussão por conta de muita gente dizer que o desempenho dela como vice não era satisfatório. Quer dizer, não vai ser uma eleição fácil, acho que o trumpismo vai trabalhar em cima disso, desse desconhecimento de parte do eleitor em relação à Câmara, em relação ao que ela pode vir a fazer, e acho legal ela e a campanha dela estruturarem melhor as propostas, até porque a Câmara Harris ela representa uma ala do Partido Democrata interessante, progressista, né, na medida do possível, e seria interessante uma vitória da Câmara, talvez depois da vitória ou até mais que a vitória do Barack Obama, pelo fato de ela ser uma mulher, seria realmente um marco na democracia norte-americana. O Carlos Almeida, Trump falou que os imigrantes vão comer seu cachorro e que a Câmara vai transformar os Estados Unidos numa Venezuela. Ou seja, o Brasil está exportando as pautas do bolsonarismo. A mamadeira erótica ganhou a América. Vocês lembram quando o Lula ganhou, aquela história do não vão comer o meu cachorro, tinha alguns cartazes, essa referência à Venezuela. Realmente é uma pauta pensada universalmente, quer dizer, os temas são adaptados aqui e ali, mas de forma geral é assim. Agora, a Câmara, quer dizer, a grande vantagem, quer dizer, a grande surpresa que a Câmara será, o grande marco histórico, se ela vencer o fato de ser mulher e negra, mas tem um dado importante, porque o eleitorado negro mais pobre tem uma certa distanciamento, eu não diria rejeição, mas uma certa desconfiança em relação à Câmara, porque a Câmara é vista como alguém da elite, principalmente da elite californiana, que é um estado muito rico. Ela foi procuradora, ela é parlamentar há muito tempo, algum tempo atuante, e na verdade ela é vista com essa certa desconfiança, porque ela seria parte dessa elite que, para muitos, não trabalha em favor da maioria. Agora, o grande esforço que ela tem que fazer é realmente convencer esse eleitorado democrata, que é formado por uma parcela muito grande dos mais pobres dos Estados Unidos, dos imigrantes, que são os que tendem a ter um comparecimento menor nas urnas. Do que ela precisa fazer é levar essa gente para votar, e ela ganhou um outro reforço importante, foi a entrada da Taylor Swift, finalmente se pronunciou, né, apoiou ela, e eu vi ontem na imprensa americana que, se eu não me engano, vou citar o número aqui assim, não com muita precisão, que ela conseguiu levar 360 mil jovens a se inscreverem para votar em 48 horas desde o momento em que ela anunciou. Quer dizer, esse é um pouco do efeito que ela faz. Tá? São muitos artistas se pronunciando em relação à Câmara, e a gente, obviamente, vai ter uma eleição renhida, uma eleição difícil, e o que ela precisa fazer é mobilizar, na verdade, dois movimentos. Ou mobilizar muito eleitorado, ou desanimar um eleitorado que talvez, se estivesse disposto a votar o Trump, a não comparecer. Né? A diminuir, porque na última eleição que o Biden ganhou, o Biden teve um número recorde de votos para um democrata, mas o Trump teve um recorde de votos para um republicano. A diferença foi muito pequena, e foram quer dizer, uma eleição que mobilizou os Estados Unidos. E nós veremos se daqui até novembro o clima será esse mesmo. Quanto mais ela abrir, mais distanciar, menos esse clima se forma. Se a coisa estiver realmente para ali no final, como tende a ser, aí vai depender muito dessa capacidade de mobilização das duas campanhas. Maurício, você foi o autor da capa dessa semana, essa que o Cacá já mostrou no início do programa, mas eu queria, obviamente, sempre com aquela parcimônia para que quem nos acompanha compre, leia a revista. Fala rapidamente da sua matéria. Nós dedicamos uma capa essa semana não só essas investigações em relação às bets, às apostas online, mas também aos efeitos que ela tem produzido, tanto em termos de endividamento, como de problemas para os apostadores. Então, conta aí um pouco para a gente, rapidamente, o que traz essa matéria.
É isso, Sérgio. A matéria mostra que menos de um ano após o governo e o Congresso terem aprovado, né, o arcabouço regulatório para as BETs, e antes da entrada em vigor, que vai ser em 1º de janeiro de 2025, no momento nós acabamos de encerrar agora em 20 de agosto o cadastramento das empresas, foram 113 empresas no cadastramento oficial, mas o fato é que meses após essa tentativa, né, esse início, né, de processo regulatório, o que se vê hoje são vários problemas, né, tanto do ponto de vista criminal e policial. Nós tivemos recentemente essa ação, por exemplo, que envolveu a Deolane, lá, a influencer, né, que chamou muita atenção, e em outros casos, várias batidas da polícia em bets, várias investigações em curso mostrando a associação, seja do Jogo do Bicho aqui no Rio, seja do PCC ou do Comando Vermelho. Enfim, a coisa está feia. Tem um lado também da saúde pública, né? Pesquisas mostram que o nível de endividamento dos indivíduos e das famílias tem se agravado por conta das apostas de bets, ou seja, é um problema sanitário também que tem que ser visto pelo governo. A matéria traz vários especialistas comentando isso, mostra um pouco essa realidade, está uma leitura bem interessante. Eu convido a todos e todas para lerem. Bem, a Fabíola tratou nessa semana da eleição no Ceará. Fabíola, também sem muitos detalhes, só conta para a gente assim, um cenário assim, mais abrangente do que se passa no Ceará nesse momento. No Ceará, não, desculpa, Fortaleza. Para ser mais preciso. Então, o cenário lá está bem embolado, né? É como uma semifinal, né, no futebol, onde tem 2 candidatos da direita disputando entre si e 2 da esquerda disputando entre si, porque só um de cada polo deve ir para o segundo turno. Quem são os candidatos? Pela União Brasil, Capitão Wagner, que é um candidato muito conhecido lá, né, que tem geralmente tem uma eleição muito expressiva, mas ele sempre sai na frente, né, nas pesquisas, e não consegue se eleger. Termina perdendo a eleição por pouco, mas nunca consegue se eleger para cargo majoritário. A pesquisa da Quest ontem deu ele com 24%. Ele já teve 33%. Há 2 meses ele tinha 33%, está com 24% agora. O outro candidato da direita lá é o André Fernandes, um jovem de 26 anos, ele é do PL, tem o apoio de Bolsonaro, e ele aparece com 21%. Então, eles estão disputando uma vaga no segundo turno. Pelo campo progressista, a gente tem José Sarto, que é do PDT e já é prefeito, é candidato à reeleição, apoiado por Ciro. Ele aparece com 18% na Quest. E Evandro Leitão, que é deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, candidato do PT, com apoio de Camilo Santana, de Lula e do governador Eumano de Freitas, aparece com 21% também, numericamente empatado com André Fernandes. Então, os 2 polos estão em disputa para ver quem vai para o segundo turno. Só deve ir um de cada polo, né? O Capitão Wagner é uma espécie de cavalo paraguaio do Ceará, de Fortaleza. Sempre aparece. E como ele acumulou um recall aí, porque ele participa de todas as eleições ultimamente, acho que ele participou das últimas 4, né? Governador e prefeito, acho que ele teve em todas, sempre sai muito bem colocado e no fim acaba definhando, embora na última eleição a prefeitura de Fortaleza ele foi para o segundo turno e deu uma certa canseira no Sato, mas o Sato era totalmente desconhecido da população naquele momento, e naquele momento estava o PT e os irmãos Gomes estavam juntos, agora já não mais, é um racha, né? Porque o PT está com o Cid, mas o Ciro está com o Sarto, o Cid Gomes, e o PT está com o candidato petista. Com Evandro Leitão. Então, vamos ver também, esse racha também explica essa disputa que está em jogo aí. Bem, eu recomendo a leitura tanto da matéria da Fabíola quanto da matéria do Maurício. Queria agradecer muito quem nos acompanhou aqui em mais um programa. Lembrando sempre, ajudem a revista, assinem. A revista completando 30 anos esse ano, completou em agosto, e a gente quer ficar aqui por pelo menos mais 30 anos conversando com vocês e produzindo as nossas reportagens. A gente depende da sua contribuição. Assinem, doem, façam contribuições como for possível, ajudem aqui, aumentem o canal do YouTube, apresentem o canal do YouTube e de outros também, plataformas sociais. Infelizmente, o não X nesse momento, né? O X não está dando. Mas tem o Blue Sky, que aparentemente... A revista já está no Blue Sky. Fabíola e Maurício, vocês já estão lá, não?
Ainda não. É isso. Eu vou entrar, você sabe que eu só entro em rede social quando ela está acabando, né? Então, eu, por exemplo, entrei um dia antes de acabar no Orkut e recebi, não faz muito tempo, eu entrei no Facebook, que virou um cemitério. Eu ia entrar no X, mas aí não deu tempo. Eu uso mais o Instagram. Mas é isso. Até a próxima, Fabiola, Maurício. Boa noite. Tchau, gente.